Então, vamos começar mais um episódio do Pode Falar Delas. Pode falar delas. Pode falar Que delas. bom. A gente está de volta aqui. Estamos de gente, volta. o tempo voou, não foi? Foi, Eita, Mas eu verdade. senti saudade de estar aqui com vocês nesse Também. Eu tô com a língua coçando. Precisando falar muito delas. Precisamos falar muito. O que aconteceu nesse intervalo de tempo? O que aconteceu? A gente está aí trabalhando o nosso projeto Mentalidade de Cura, o nosso evento Mentalidade de Cura, que a gente vai falar também sobre isso. E, claro, falar do tema de hoje, que a gente deixou a pauta, né, para que a gente pudesse abordar. Por que é tão difícil a gente dizer não? E aí fica essa interrogação. O que aconteceu nesse período, né? Foi tão gostoso ouvir as pessoas falarem do podcast, quererem entender um pouquinho de como que vai ser esse processo, o porquê, o nome, falar delas. Foi tão gostoso a gente ver as pessoas se comunicando com a gente nesse formato de amizade. Nossa, que legal! Muitas dizem assim, é meu sonho, era meu sonho. Ouvi muito. Então, assim, ser inspiração é muito bacana, porque a gente mostra para as pessoas que cada um pode ser, pode sonhar alto e que vai chegar o seu momento de realizar, né? Eu senti... Escutou muito isso também? Muito. Eu senti muito essa conexão das pessoas vivendo o nosso sonho, né? Porque nós três, individualmente, a gente já tinha esse sonho. Eu tentei algumas vezes, até fiz um post sobre isso. Tentei algumas vezes em outros lugares, né, que trabalhei, na própria agência de publicidade, na faculdade que passei, mas eu sentia que não era o momento, nunca estava pronto, as pessoas achavam que não era o momento ainda. E quando você trabalha com outras pessoas, tem que ser... o sonho tem que ser sonhado por todos, né? Então, quando a gente se reuniu e a gente conseguiu fazer esse projeto juntas, é perceptível para as outras pessoas também que foi o momento certo, que foi com as pessoas certas. E eu ouvi muito isso. Nossa, que bacana, porque vocês têm uma sinergia, vocês têm uma conexão. Adoro essa energia. Uma energia, uma Isso é conexão. Então, o mais gostoso foi ouvir isso. Além de sonhar o sonho junto com a gente, de sentir esse pertencimento, eu senti que as pessoas perceberam como que a gente está unida nesse mesmo objetivo. Isso foi muito bacana. Eu também escutei muito assim, nossa, é o meu sonho. E eu fiquei pensando, eu voltei para casa, um pouquinho da minha história, faz parte de uma curiosidade que muita gente não sabia sobre mim, que uma fase da minha vida, eu trabalhei em comunicação, trabalhei como locutora, como comunicadora de rádio. Sim. E interessante porque eu não tinha esse sonho consciente, Leandra. Nem eu não tinha esse sonho consciente. Eu tinha, total. Porque é uma trajetória que eu decidi no passado mudar, né? Quando me formei em administração, eu comecei a atuar na minha área. Então, eu deixei a parte de radialista para trás. E aí, o que aconteceu foi que Leandra Miquelon que me trouxe para esse sonho junto com ela. Olha a gente, não foi, Leandra? A gente, estruturando Mentalidade de Cura, ela falou, Fabi, que tal a gente fazer o nosso podcast? Eu hesitei em responder você. Bora. Então, não era um sonho consciente, mas quando você falou, vamos fazer o podcast, eu falei, vem à tona, vamos realizar. Já veio aquela vontade. E é isso. Então, assim, muitas pessoas falando, né, que era um sonho delas, e que bom que por meio do nosso sonho, que a gente está realizando aqui juntas, a gente pode, sim, inspirar e mostrar que é possível e que é simples. É só você se conectar com as pessoas certas. E buscar também, né, aqui levantando um pouquinho também o nosso parceiro aqui, o Jô, procurar um ambiente que você se sinta à vontade, que você possa transmitir o que você tem para falar. E por isso que a gente está aqui, com Pode Falar Delas. Então, é uma história que a gente está construindo juntas, com nossas histórias, experiências, e falaram muito também sobre... Nossa, uau, vocês trazem uma leveza, vocês trazem uma sintonia e falam de coisas reais. Vocês são mulheres que estão ali para representar a nossa voz. Não só mulheres, né? Mas mulheres e homens, mas sim, trazem assuntos interessantes. Pronto, eu ouvi muito isso. Muito bom. Fiquei compenetrada, né?
Fiquei magnetizada pela conversa de vocês, que é isso que as pessoas querem escutar. Conversas interessantes e que façam sentido, né? Na prática, que façam sentido. Então, a gente está muito feliz com o nosso podcast. E agora, com o nosso terceiro episódio, com muitos parceiros, né? Com muitas ideias. E vamos, então, começar o nosso tema? E nós estamos aqui surfando na crista da onda. Sim. Como tu comentou antes, a gente está trocando pneu em pleno voo, Isso. né? Então, assim, a gente está com o evento Mentalidade de Cura, a gente está se desafiando nessa modalidade do evento, numa entrega diferente. Nós estamos aqui com o nosso podcast e a gente está nesse momento aprendendo. Eu me sinto num momento de aprendizagem. Aí, Kelly, quando chegou para somar aqui, né, nesse modelo do Mentalidade de Cura, do podcast, a gente percebeu assim, ó, o quanto uma tem para contribuir com a outra, tanto nos desafios, né, quanto no potencializar. Porque como somos três, também a gente tem que dizer, né, que a nossa tríade, o nosso trisal, né, é desafiador, porque a gente não concorda com tudo. Não, e nem temos, né? A gente tem a nossa expertise de vida, a gente tem o nosso pensamento, o nosso jeito de agir em cada uma. Então, assim, é desafiador também fazer algo como o podcast, como Mentalidade de Cura e ter essa sinergia, né? Quando vem do coração a vontade de fazer, a gente supera os desafios. E é aí que eu falo, é sobre práticas e não sobre teorias. Isso. Que a gente fala muito sobre isso, né? As diferenças, a empatia, lidar com pessoas com perfis diferentes, a energia, o que você está vibrando. E é na prática que a gente vai colocando isso e nos provando. E eu acredito Muito importante. que essa dificuldade de lidar com o diferente pode ser um dos grandes pontos que bloqueiam as pessoas que têm falado para a gente. Eu tenho esse sonho, ai, como eu queria fazer parte disso. E todo projeto, toda decisão que a gente toma, né, na carreira, na vida pessoal, enfim, ela nunca vai ser linear. Né? Ela sempre vai ter desafios, ela sempre vai te exigir uma entrega maior, principalmente quando é com um grupo, com um time como o nosso, né? Então, eu sinto que às vezes as pessoas se sentem até capazes, têm já o conhecimento necessário, mas deixam de fazer por medo desse diferente, de lidar com pessoas diferentes, com opiniões diferentes. E é o que a Leandra falou. Quando a gente tem o mesmo objetivo, a gente pode ser diferente, a gente pode ter personalidades diferentes, pensamentos diferentes, mas o objetivo é um só. Então, todos contribuem para o sucesso daquele objetivo, né? Estar aqui fazendo o nosso podcast é um sonho que já foi sonhado há muito tempo por mim, como eu falei, com diversos grupos de pessoas. Começou na faculdade, né, quando a gente teve o semestre gravando vinhetas para a rádio e fazendo essa parte de locução, eu me apaixonei. Mas sabe uma curiosidade? Eu não sentia que a minha voz era bonita o suficiente para levar essa carreira adiante. Porque a gente também tem essa fase, essa versão antiga do aprendizado lá na faculdade. Eu era muito nova, tinha 21 anos, e eu não tinha essa segurança que eu tenho hoje. Hoje eu acho linda a minha voz. Pode, né, outras pessoas não acharem, mas eu acho, eu me sinto bem, me sinto segura. Então, às vezes, a gente acha que a comunicação... Às vezes, não, né? Acho que isso é comunicado o tempo todo, que a comunicação ela é um dom. E ela não é em qualquer área, seja na palestra, seja no podcast, seja numa apresentação em público, ou mesmo numa conversa, numa reunião de negócios, tudo é treinável. A comunicação ela é uma habilidade, ela não é um dom. E quando é treinável e você se coloca nesse lugar de aprendizado, você consegue fazer com excelência. Eu acho que aqui me veio um insight. Entrou o outro não, né? Porque o nosso tema hoje é por que é tão difícil dizer não? E, às vezes, a gente pode se perguntar por que é tão difícil seguir quando você escuta um não? Né? Fica aí um paralelo também. Porque a gente falou de diferenças. Diferenças é o quê? É o não. É quando você se depara com a situação que você não sabe ali
administrar. Você acabou de citar um exemplo importante. Você não achava que a sua voz era bonita. Então, os nãos. Por que é tão difícil a gente se relacionar com os nãos para ficar um tema mais amplo, né? Que a gente já entrou no tema aqui de forma subjetiva. Por que é tão difícil a gente lidar com os nãos da vida, né? Lidar com as diferenças. Que a diferença é o quê? É o não. É muito mais fácil a gente lidar com o semelhante. O meu grande aprendizado na minha vida, quando eu aprendi sobre perfis comportamentais, né, sobre o comportamento humano, é exatamente isso. É saber lidar com os sims dessa pessoa e com o não. E com o que diz respeito a mim também. Então, acho que fica aqui uma grande reflexão para quem está nos assistindo, né, para quem está curtindo o nosso podcast, de se perguntar e que a gente traga com clareza para essas pessoas aqui, de acordo com a sua experiência, Leandra, de acordo com a sua experiência, Kelly, de acordo com, né, a minha vivência, por que a gente tem dificuldade de nos relacionar com esse não que vem do externo, né, de uma situação, de uma adversidade, e por que também é tão difícil a gente estar trazendo essa resposta imediata a uma proposta, a um convite, né, a um projeto que te afasta do seu objetivo principal. Por que é tão difícil? E a gente está aqui para, quem está nos assistindo, começar a ter essa clareza, começar a ter essa percepção de que a gente está aqui para entregar conhecimento, experiências, vivências, mas também entregar aos pouquinhos, né, as ferramentas, os aprendizados que nós adquirimos ao longo da nossa vida, que a gente também vai estar entregando lá no Mentalidade de Cura, mas por que não a gente já não começar a dar alguns pontos, né, alguns insights para quem está nos assistindo em relação a entender no dia a dia. E aí, estou numa situação, e nessa situação recebi um convite, esse convite que me foi feito me tira totalmente do meu projeto. Ou então, esse convite que me foi feito, ou uma proposta que me foi feita, ela fere os meus valores. Mas por que mesmo assim as pessoas falam sim? Por que essa necessidade de confirmar a participação, às vezes, em um evento, ou em um projeto, ou em uma festa, que não tem nada a ver com o que você sente, não tem nada a ver com o que você é? Leandra Miquelon, qual é a resposta, assim, dentro da tua abordagem? O medo de dizer não é a questão de querer pertencer, né? Pertencer a algo, fazer sentido. E a questão de também não se conhecer o suficiente para saber se isso interessa ou não nesse momento. Quantas vezes que, ao decorrer da nossa vida, eu falo por mim, a gente aceitou convites para ir para um lugar e quando a gente chegou lá e disse, o que eu estou fazendo aqui? Por obrigação. Por obrigação. Achando que era feio dizer não. O que aquela pessoa vai pensar se eu não for? Ou também aqui tem a questão do ego. Mas se ela me convidou, é porque ela faz questão que eu vá. Sim, obviamente, né? Mas, assim, se não é um ambiente, se você sente que é um ambiente que até é um ambiente tóxico... Sim, que te fere, né? Que te fere, né? Se faz necessário o teu entendimento, por que a gente se sente obrigada a ir? Então, a leitura se faz. Por que eu me sinto obrigada a ir? Por que eu não consigo dizer não? Então, diz respeito às tuas emoções, os teus sentimentos, diz respeito ao teu autoconhecimento, né? Porque quando a gente sabe quem a gente sabe onde a gente quer estar, com quem a gente quer estar. E é leve. Tem que ser leve. É leve, tá tudo bem. É a frase que a gente usa aqui. Tá tudo bem. Né? Agora, se a obrigação de aceitar, de dizer sim querendo dizer não, e nós mulheres, nós temos muito isso. A gente abre mão dos nossos sims. A gente vai sorrindo, né? Além de ir... Para agradar. Para agradar, ainda tem que ficar sorrindo, né? O tempo todo. Até no próprio jantar, né? Vamos sair para comer uma pizza? Tu não quer comer pizza, tu quer comer uma carne. Aqui você falou em jantar, me veio um dia uma recordação, uma memória de um jantar que eu estava acompanhada. Um jantar romântico. E nesse jantar, né, uma pessoa, um casal passou e nos cumprimentou
e se convidaram a sentar à mesa. E de forma elegante, né, educada, como somos educados, eu e quem estava me acompanhando, a gente aceitou. E naquele dia era um dia muito importante, né, para nós. E mudou completamente o roteiro do nosso jantar. E eu fiquei extremamente frustrada. Frustrada era a palavra, meu sentimento, a minha sensação. E eu depois fiquei me questionando por que eu permiti não? Que aquele casal, de forma, né, educada, se convidasse e se sentasse se eu não desejava, né? A gente não desejava. E, então, assim, é dessa maneira que a gente começa a aprender a dar os sims para a gente. Eu perdi um momento importante para mim. Virou um jantar trivial, agradável, pessoas agradáveis, entre amigos, mas roubou, né? Tirou o brilho daquele jantar, que era um jantar romântico. Porque, naquele momento, nós não sabíamos dizer elegantemente agradecemos, assim, em outro momento a gente pode estar marcando. Felizmente, para nós, hoje é um dia muito especial e a gente gostaria de estar os dois sozinhos, e não em 4 amigos, né? E aí também outro... Falar e falar com delicadeza, falar com amor, para não machucar a outra pessoa, que eu trabalho muito essa questão, né? De você falar tudo o que você quiser, mas falar com amor e com delicadeza para não machucar a outra pessoa, porque há uma grande sensibilidade nas pessoas, no dia a dia, e cada vez mais. Você, às vezes, pode até falar uma frase de forma delicada, mas o tom de voz, a pessoa se ofende. Sim. Estão todos muito à flor da pele. Qualquer coisa que você fala, às vezes, a forma, a maneira, magoa. Então, Fabi, olha só que interessante. O dizer sim para o outro é dizer não para nós. Exatamente. Isso, perfeito. E olha, aqui nesse gancho eu vou compartilhar um momento com Kelly, que talvez Kelly não tenha se dado por conta. Teve um momento que a gente combinou de se encontrar na praia. Um domingo de manhã, acho que foi, né? Não, amiga, eu tô aqui, bora lá. E vem pra cá, e a gente tá aqui. E quando cheguei lá, a Kelly estava num espaço da praia. Parte do guarda-sol, já estava... À beira-mar, bem à beira-mar. Bem à beira-mar e tal. Era a dinâmica dela. Só que eu estava com o Flock. Flock é o meu pet, meu filho. Filho caçula. E aí eu disse para ela assim, ai, amiga, olha só, eu vou para lá, vou lá para os coqueiros. Né? Porque eu quero ficar na sombra, tem o Flock, ele passa calor, e a gente vai ficando juntas. Né? Foi isso que a gente aconteceu. Foi. Num outro momento, e não um momento muito distante, eu teria ficado lá. Não teria dito não. Sentado embaixo do guarda-sol. É até muito gentil você disse, não, a gente pega um outro guarda-sol e tal. Disse, olha, eu te agradeço, mas né, eu vou ficar lá. E num outro momento, Fabi, eu teria ficado lá com o Kelly contra a minha vontade. Sim. Porque, tipo assim, quero ser gentil com ela. Quer retribuir. Quero retribuir e tal. Mas eu estaria dizendo não. Para mim. E o mais importante, né? Como você falou, é um filho, o pet é um filho. E eu que sou mãe, eu já me coloquei em várias situações dessa forma. De não ser um ambiente próprio para o neném, principalmente quando é recém-nascido. E você ficar com vergonha de dizer não. Você querer dar um jeitinho. Naquela oportunidade, a gente ficou lado a lado. Eu estava com os meus filhos brincando à beira-mar e você estava ao lado, ao quê? 30 metros, 20 metros de distância. E a gente conseguiu até, em alguns momentos, eu ir lá, ela vir aqui, a gente sentar e conversar. Imaginem quantas histórias de quem está nos assistindo agora não está passando pela cabeça das pessoas. Exatamente. Por exemplo, talvez naquele dia, se eu tivesse me posicionado, mas por que não se posicionou? E aqui a gente vai estar sempre voltando para a questão do autoconhecimento. Porque não tem autoconhecimento, não sabe os seus valores, não sabe, de repente, que ao falar para aquela pessoa o seu não, se ela não aceitar o seu não, eu acho que não há também a reciprocidade. O medo do julgamento. E a empatia, julgamento. gente. A empatia não é um lugar solitário. A empatia não pode ser tóxica. Eu não posso esperar somente que a Leandra seja empática comigo. Eu também tenho que ser empática com o que ela sente e com a situação dela. Então, é algo de proatividade empática. Eu tenho que também entender a condição dela.
eu gosto de questionar sobre isso, porque às vezes eu penso que muita gente espera de nós, pessoas que estão, né, assim, buscando conhecimento, buscando autoconhecimento, de que só nós sejamos empáticos, entender o lado deles. E, na verdade, a gente quer ajudar, conduzir, né? A gente também dar precisa a mão receber essa às empatia, pessoas, né? mas semear essa empatia, essa compreensão do outro, né? Mas também a gente quer esse feedback, a gente quer essa reciprocidade. E aí fica mais fácil eu compreender o porquê Leandra me disse não. Sim. E Leandra compreender por que eu disse não. E não ficar aquele pensamento, vamos voltar para a mente agora, né? Ficar na mente, poxa, mas ela me falou não. Ela me falou não, eu compreendo, o não dela faz sentido, porque eu a conheço, ou então porque eu posso imaginar que existe alguma situação por trás disso que a fez escolher ficar no outro local e não comigo. E respeitar isso. Vai ficando mais fácil? É sobre facilitar as nossas vidas. Eu E penso também que seja por isso, né? Em parte é uma forma de a gente facilitar os relacionamentos. E aquela coisa do faz sentido. Faz sentido. Do faz sentido. Não me sentir ferida é não fazer sentido. Né? Tá tudo bem. Leandro escolheu lá, eu não me senti menos por conta disso. Foi uma opção da. E tá tudo bem. Em outro momento vai dar certo. E se para você está melhor, se essa condição te faz bem, tá ótimo. Né? Se te faz bem. E é muito essa leveza de entender ali que tinha uma razão, fazia sentido e tá tudo bem. Então, a experiência foi boa para ambas, porque eu estava naquele ambiente que me favorecia, ela estava no ambiente que eu favorecia, trocamos, estivemos juntos. Numa outra oportunidade, num outro fim de semana, o que a gente fez? Eu já sabendo que o Flock gostava de praia, eu escolhi o lugar com mais coqueiros, com mais sombra, a gente ficou junto. Porque é isso também. Parece que faz anos que a gente se conhece, mas a gente está se conhecendo agora. Então, eu não sabia a dinâmica da Fabi, ela não sabia a minha dinâmica, que não sabia da Leandra, que não sabia dela. E agora a gente se conhece, vai construindo essa amizade e vai entendendo qual que é a necessidade de cada uma. E isso é que fortalece a nossa relação. Né? E é respeito essa na relação que a gente quer gerar para quem está curtindo o nosso podcast. Como você se sentiria naquele momento? Conta para a gente, né? Compartilha com a gente uma história, um insight em relação a isso. E qual foi a sua dificuldade? Qual foi o sentimento? Isso é uma boa pergunta. Qual foi o sentimento quando você falou o não ou recebeu ou quando o não. você recebeu o não. É a forma que você recebe esse não. E outra coisa, qual foi o sentimento e qual foi a tua reação? E depois, qual foi a tua ação depois da tua reação? Porque a gente reage de forma natural. Sim. Aqui, assim, né? Sorrindo, tá tudo bem, mas e por dentro? Tá tudo bem mesmo? Termina com A. Mas algumas pessoas não conseguem disfarçar, não. Elas já demonstram na fisionomia, na voz, na expressão. E é até melhor, viu? Porque as pessoas que conseguem disfarçar, o que ela guarda ali? O quanto aquilo faz mal para ela, porque ela também não entende o porquê está sentindo aquilo e às vezes fica com mágoa e vai levando aquilo por anos, uma situação tão simples, mas que para ela naquele momento feriu, representou algo que ela não soube entender. E quando a gente não entende, a gente não sabe lidar. É a inteligência emocional. Isso. Se ela não consegue compreender o que ela está sentindo. Exatamente. E aqui a gente vai falar, por exemplo, sentiu o que naquele momento? Frustração? Sentiu o que? Raiva? Entende o que eu estou sentindo. Então, quando você sente raiva, tem gente que não consegue disfarçar mesmo. Mas o disfarçar é um atalho, né? Para processar o que está sentindo, aliviar a situação, entender e retribuir de uma forma amena. É como se fosse um balanceamento das emoções. Isso. Porque a emoção, você sente a emoção, você entende a emoção, você interpreta o que o outro sente e devolve de forma o quê? De preferência, de forma a trazer a leveza. Porque quando você demonstra raiva, se o outro for reagir, vai reagir também com raiva. Então, gera uma situação de quê? De conflito. Quando a gente fala, eu não gosto de falar que é certo ou de que é errado. Eu gosto de falar que
É a tua forma de reagir, é o teu momento, né? O teu nível de evolução. São duas emocional. margens do mesmo caminho, né? E quanto mais a gente reage de forma negativa ou reativa, é o quanto a gente tem a evoluir em relação A aprender. à inteligência emocional, a conhecer as suas emoções e poder conhecer a emoção do outro. Por isso que o não desagrada. Já na juventude, acho que eu tinha uns 16 anos, uma amiga falou para mim, ela disse, amiga, você não tem a mínima propensão de você aceitar um não. Você sempre busca o sim. Você tem uma resistência quando alguém te fala não. Meu posicionamento era o quê? Alguém me disse não, eu vou buscar o sim. É do meu comportamento, é da minha postura. Entende, Leandra? Se alguém me dissesse um não, Fazia virar o sim. eu aceitava. Eu ia fazer o giraia para conseguir o sim. Para conseguir o sim. Ter a mentalidade... E eu não sabia disso. Né? Então, eu aceitava o não de forma como? Desafio. Agora eu vou fazer dar certo, eu vou fazer virar um sim. Então, não é ruim. É positivo. Não, é a perspectiva. Até determinado momento. E você sabendo o que você quer e por qual razão você quer aquilo. E isso é bom quando você, como você falou, quando você se entende e se conhece. Porque a pessoa que não se conhece, que não sabe, né, do seu comportamento, não entende as suas emoções, ela não consegue trabalhar, lidar com isso. Mas naquela época eu não tinha essa consciência. Sim. Ter mentalidade de cura é separar o coração da razão, as emoções do pensar, do consciente. Né? Ter mentalidade de cura é fazer a leitura do porquê isso está te machucando. Por que está te machucando? Por que faz sentido? E aí, assim, nunca é o outro. É sempre o que diz respeito a você. Por que te afeta? Por que te incomoda? E isso é autorresponsabilidade. Por que te incomoda? Porque, vamos lá, numa situação como essa aqui que nós estamos hoje, se faltasse luz, como cada uma vai reagir. É seu. Como cada uma vai se preocupar em resolver, é seu. Ou que vai doer, ou a mesma palavra, que gatilho que vai traz despertar. Nós, né? Então, assim, se é uma lição que eu aprendi na minha vida, é autorresponsabilidade. Nunca é o outro. Aquela frase de que a culpa é minha, eu coloco em quem eu quero, está na hora da gente mudar isso. A culpa é minha e ela é minha. E o que eu faço com ela? E o que eu faço com ela? É libertador a gente entender isso. Quando a gente entende que não é sobre o outro, em qualquer situação, eu me senti magoada. O porquê eu me senti magoada? Eu me senti ferida. Eu me senti atacada. Eu me senti excluída, né? Excluída. Eu me senti indesejada. Invadida. Todo e qualquer sentimento que te fere é libertador quando você entende que aquilo tem algo que você precisa trabalhar, que você precisa lidar e você precisa entender para transformar aquele sentimento. Tua fala me trouxe uma frase impactante que eu aprendi com uma amiga minha, que eu amo muito, Ceicinha, psicóloga durante muitos anos. Ela, não como psicóloga, como amiga, me orientou, né, em relação a alguns entendimentos. Em uma situação, eu compartilhei com ela algo que estava sendo vivido naquele momento, e ela falou assim: Fabi, como diz Sartre, né, o inferno são os outros. E eu, oi, como é? Ela o inferno são os outros. E eu comecei a entender que isso é o que é autorresponsabilidade. Quando você começa a colocar a culpa no outro, a razão do seu fracasso no outro, a tua infelicidade está no outro, o teu relacionamento não deu certo pelo não outro. do outro. Então, é sempre o outro, o não do outro, e não o seu. E aí eu comecei a enxergar e buscar esse conhecimento. A autorresponsabilidade é o que vai dar a alavancagem e está no mentalidade de cura. Né? Ter mentalidade de cura, a gente vai estar abordando sobre esse assunto, é sim ter autorresponsabilidade. Cabe a você saber lidar com os seus nãos e com os seus sims.
Qual é o sim que você vai dizer para o mundo e como você vai receber o não do mundo? Ou sim. Nós estamos aqui numa fase que a gente está ouvindo muitos sims, né? Porque a gente está numa luz, a gente está numa vibração muito intensa. Mas tem momentos que a gente tem que lidar com a diversidade. E eu penso que, como eu falo muito da alta performance, a alta performance não é só você ter um bom desempenho quando tudo vai bem. É você ter o melhor desempenho No pior na cenário. situação que você está, e pode ser que seja o pior cenário. Porque você entregar o melhor resultado quando tudo está bem, é mérito. Ok, parabéns. Mas e quando você entrega o teu melhor com todos os nãos? E isso é muito importante. Quem está precisando ouvir isso nesse momento, faz uma reflexão, né? Qual é o não que você escutou recentemente que vai te levar para o teu sim? Qual é o sim que você está dando para as pessoas e que você está desviando o teu projeto? Dando não para você mesmo. Cada sim que você fala para algo ou para alguém que te afasta do teu objetivo-alvo está te afastando do teu lugar de merecimento. E aqui você trouxe, né, Leandra, que é o pertencimento, né? Então, quem tem dificuldade em falar não é geralmente a questão do pertencimento. Preciso pertencer. Mas e se você realmente tiver que não pertencer àquele grupo? É isso. E se você, de repente, não precisar ou não deve estar naquela tribo, naquela vibe. comunidade, naquela vibe? Então, fala não com tranquilidade, fala não com leveza, com assertividade e fala o não com amor, mas que as pessoas que vão escutar esse não saibam que você está direcionado como bala, como flecha, para o teu propósito maior. E isso você não deve parar de fazer. E aqui é muito legal isso que tu trouxe, porque assim, nesse caminhar nós vamos deixar pessoas e pessoas muito importantes no caminho. E tá tudo bem. E está tudo bem. E está tudo bem. Porque a gente vai se desconectar de grupos, a gente vai começar a limpar a mente. Então, assim, não faz mais sentido falar sobre esse assunto. Sim. Não faz mais sentido pertencer a esse grupo. Não faz mais sentido eu aceitar esse convite. Por quê? Porque eu estou com a mente no meu foco, no meu objetivo e naquilo aonde eu quero chegar. Não faz mais sentido aquele relacionamento. Não faz mais sentido. Não faz mais sentido aquela carreira. Não faz mais sentido... de repente, aí, o aquele que mais? Posicionamento, aquela não comunicação. Faz mais sentido. Uma coisa que você falou, Leandra, que me veio um insight aqui, foi a questão do convite. Quando a gente recebe um convite para estar num lugar. Muitas vezes você falou que nós aceitamos por obrigação, para agradar. Mas já paramos para pensar que, às vezes, esse convite também é por obrigação? Para não desagradar? Porque às vezes você chega naquele lugar, naquele ambiente e você não se sente confortável. Já parou para observar se as pessoas se sentem confortáveis com a sua presença ali? Eu já fiz esse exercício em algumas vezes e isso me fez decidir sair de alguns ambientes. Porque não estava confortável para mim e também não estava confortável para o outro. Eu consegui observar que era por obrigação. Porque a Kelly é amiga, ou porque a Kelly é cunhada, ou porque a Kelly é irmã de alguém. É porque eu chamei a prima dela, ela está sempre com a prima, tenho que chamar também. Então, às vezes, você dizer o não... faz bem para você e faz bem para quem te convidou também. Sensacional. Como é importante... Facilita a vida de todo mundo. Facilita a vida de todo mundo. A coragem que você não tem, eu tenho, né? Isso. Então, é libertadores. Sim, gente. Quando eu li aquele livro de Brené Brown, fala sobre a coragem de ser imperfeito, eu lembro que tem um trecho que ficou assim para mim, para a vida, de aprendizado, que fala exatamente sobre isso. A coragem de tomar a decisão que precisa ser tomada naquele grupo, naquele ambiente. E aí a gente fala sobre ambiência. Se o ambiente não te favorece,
você não se sente bem, você não consegue comunicar o melhor de você não consegue comunicar a sua essência, portanto, você não consegue comunicar a sua... Forçado. Tá forçado. E aí você não consegue comunicar Tá forçado, a sua autenticidade. Como que você quer ser autêntico, ser livre para comunicar a sua essência, se você não consegue ter coragem de ser quem você é e estar onde você gostaria de estar? Vou fazer uma pergunta intrigante agora. Bora. Mas se o que você deseja alcançar está naquele ambiente, mesmo que aquele ambiente seja um ambiente Não que te favoreça. não te favoreça, que você não se sinta bem-vinda, que você se sinta desconfortável, mas onde você quer chegar, você tem que passar por ali. Como que faz? Aí é a intencionalidade, Fabi. Quando a gente tem certeza, clareza do nosso objetivo, isso também ajuda. Às vezes, você não está num ambiente que te favorece. Às vezes, é um ambiente meio tóxico. Ou é um laço familiar que não tem como desfazer. Não tem como você deixar de ser irmão de alguém, primo de alguém, cunhado de alguém, né? Não tem. Tem como se afastar, se distanciar. Mas escolha, né? É uma escolha. Mas, assim, em algum momento, num Natal, num aniversário, você vai encontrar com aquela pessoa. Então, assim, quando é um ambiente que não é familiar, mas é de carreira, que acho que foi a sua pergunta, né? Você precisa passar por aquilo ali. geral, né? Você precisa passar por aquele ambiente ali para conquistar o seu objetivo. É a clareza. Então, isso também me ajuda, porque eu vou saber como me posicionar, como me comunicar, o que dizer e o que não dizer, é de maneira intencional. Então, aí vem a intencionalidade na comunicação. E o que a pessoa precisa ter para chegar nesse nível de posicionamento, de intencionalidade? O que vai dar segurança para essa pessoa? Autoconhecimento e clareza. Blindar a mente. Mentalidade de cura. Mentalidade de cura. É por isso que em diferentes áreas, está aqui ó, o nosso evento, dia 14 de maio, lá no auditório do Shopping Live Mall. É por isso que esse evento nos conectou, porque nós somos diferentes, personalidades diferentes, áreas e objetivos, entre aspas, diferentes, mas com a mesma missão, com o mesmo foco, que é a nossa mentalidade, que é passar o autoconhecimento. E hoje, meninas, sabe, gurias, o que eu adoro fazer? É quando algo me incomoda, seja no meu relacionamento, seja com as minhas filhas, seja no profissional, quando algo me incomoda, quando alguém me tira do plumo, do equilíbrio, eu pergunto o que faz sentido aí? Para que eu possa já passar Exatamente, para que eu possa avançar. Não fico, eu não gostei dessa pessoa. Por que eu não gostei da Fabi? O que me incomodou, né? O que eu não gostei da Kelly? Então, eu fico me perguntando. E aí, eu digo assim, diz respeito a mim. A outra pessoa é uma ferramenta na minha vida daquilo que eu preciso evoluir. É aquele parafuso que eu preciso apertar. Entendeu? É aquela limpeza que eu preciso fazer na minha mesa e dizer, isso cabe aqui, não cabe mais aqui. E a gente segue para novos desafios. A gente evolui, a gente sobe o degrau da escada. Perfeito. E está tudo bem. E aí a gente entra na questão do respeito à individualidade de cada um. Isso. Né? A capacidade de cada um, a expansão de consciência de cada um. Um momento. E essa semana eu me peguei falando muitas coisas assim nesse sentido. Se tem gente que está ficando louco, não vai me levar para esse lugar. Porque é uma escolha. É ter intenção nisso, né? É saber que, tipo assim, até mesmo num treinamento, tem muita coisa que não faz sentido. Mas eu vou levar para a minha vida aquilo que faz filtrar, sentido. Né? Filtrar, ótimo. Em algum momento, não é que eu pense, eu já tive algumas comprovações sobre isso, que a gente aprende algo em algum ambiente e fala assim, isso não faz sentido para mim. Mas lá na frente, em algum momento, pode ser que faça. É uma resposta que você precisava. Uhum. É como se o universo estivesse antecipando a resposta sem você sequer saber. Perfeito. Lá na frente vem a pergunta e você é como se fosse um quebra-cabeças. Nunca é o acaso. E você vai montando, opa, nunca. aquele aprendizado, eu acho que entendi assim, dessa maneira que você falou. Isso que eu aprendi hoje não está fazendo sentido para mim. Mas eu estou aqui, estou aprendendo algo. Lá na frente, vai ser uma ferramenta poderosa e muito importante para você chegar em algum lugar, para você crescer ou para você se conectar com outra pessoa. Em relação a isso, eu já tive várias comprovações.
Nada é por acaso. Nada é por acaso. E, às vezes, é o momento que você está vivendo. É a fase que você está vivendo. Se a gente for olhar para trás e ver os nossos objetivos, os nossos desafios, cada momento que você passa por um desafio, que você conquista algo, seja na vida pessoal ou profissional, você aumenta o seu desafio. Você quer algo novo. Você expandiu, né? Expandiu. Então, eu queria, sei lá, um carro novo. Eu comprei o carro. E agora? O que eu quero mais? E isso levando para o material, mas em todos os sentidos. Às vezes, aquele ciclo se fecha, você deixa pessoas, você se conecta com outras. Por quê? Porque faz parte dessa transição, dessa transformação que você vive. Nós somos humanas e somos cíclicas. Então, nunca vai fazer sentido fazer a mesma coisa, né, como um robozinho ali. O tempo todo a mesma coisa, o mesmo resultado, e faz a mesma coisa, e você só muda os resultados quando você faz algo diferente. Em não é? especial aqui, eu gosto de falar que nós mulheres somos a lua. Nós temos fases. E o homem é o sol. Então, é justamente isso, né? A gente lê um livro e depois de um certo tempo a gente volta a ler aquele livro. É outra experiência. É totalmente outra experiência. Outra percepção. Outra percepção, porque a tua mente evoluiu. Tu já está em outro ponto da estrada. Onde o teu GPS de vida, tu já avançou, né? Avançou. Então, quando a gente olha por onde as curvas da vida, o que a gente fez, o que a gente fez, se nós tivéssemos tomado decisão diferente em algum momento lá atrás, nós não estaríamos aqui. Né? E, então, assim, é muito legal a gente poder ter essa percepção, essa maturidade e a importância, sim, de dizer não para algumas pessoas, né? Para várias pessoas ou para várias situações, para dizer sim para a gente. Você lembra como você se sentiu a primeira vez que você disse um não sem sentir dor? Porque tem gente que quando fala não dói, né? É como se estivesse cortando a pele. Eu acho já que cortisol fala não pedindo entra... desculpas, né? Então Me já perdoa. Exatamente. Você lembra a sensação que você teve quando isso ocorreu ou você nunca passou por essa fase libertadora de saber dizer um não e tipo assim, ufa, não, que bom que eu me libertei dessa prisão de dizer um sim para aquela pessoa? Para mim foi muito desafiador. Muito, e foi muito consciente, né? É assim, eu preciso aprender a dizer não. Não foi uma coisa assim que surgiu, não. Foi muito consciente, né? E é aquela coisa das barreiras mesmo. Hoje, a minha vida é assim, eu preciso passar por esse desafio. E é consciente. Quando tu traz para clareza, aí eu digo assim, olha, eu consegui dizer não. Que foi a leitura que eu fiz, né, Fabi? No dia da praia. E para mim, assim, foi muito consciente. Em outro momento, não só para mim, como para o Marcelo, meu marido, em outro momento, pela gentileza do jantar... Teria dito sim. Né, sim. Fabi? Né? De ser educado, exato. Teria dito sim. Kelly, ia perguntar para você agora. Né? Você, quando você teve que dizer esse não libertador, né? Esse não que você teve que construir, qual foi a sensação? O que foi que você sentiu naquele momento de ter a coragem, né, de falar para alguém um não de forma tranquila, sem se sentir tristinha, sem se sentir, ai, meu Deus, vou falar um não para aquela pessoa, vai deixar de gostar de mim. A vilã, né? Fala para nós aqui, que a gente está querendo saber como foi essa sensação. Também é muito recente, eu posso dizer que é pós-pandemia. E o período da pandemia, eu já falei para vocês, foi o período que eu mergulhei no autoconhecimento, que eu quis saber de mim, que eu deixei... de tentar gerar expectativas, atender expectativas, tanto profissionais quanto na vida pessoal. Querer pertencer. Querer pertencer. Eu acho que quanto mais a gente se conhece, mais a gente só precisa entender a situação e tá tudo bem. Se for um não ou um sim, tá tudo bem. Mas é muito recente esse sentimento. Foi pós-pandemia, depois que eu comecei a estudar mais sobre autoconhecimento. E o sentimento foi de liberdade e alívio.
porque como a Lê falou, para mim também não era fácil desagradar alguém. Eu fui programada, educada para agradar. Nós todos. Né? Então, a minha mãe, muito sábia, sempre tentou me trazer isso, que eu precisava me respeitar antes, mas pelo modo que ela também foi criada e que ela nos criou, tinha muito essa cobrança de agradar, de atender expectativas. Então, para mim, foi com uma pessoa da família, que era uma pessoa que eu amo muito, não deixei de amar, mas que tinha vários comportamentos tóxicos, que eu comuniquei para ela que pelo nosso laço de sangue, ela podia me tratar de qualquer forma que eu ia perdoar, porque eu tinha a obrigação de perdoá-la. Então, ao mesmo tempo que eu deixava ela me machucar, que eu não era clara na minha comunicação, que aqueles comportamentos, que aquela forma de falar comigo me machucava, né? Eu passava por cima e dava continuidade ao nosso relacionamento. Isso me machucou por muitos anos. Eu também estava ensinando ela que ela podia tratar os outros de qualquer maneira. Quando eu tive essa clareza de que eu não estava só fazendo mal para mim, mas eu também estava fazendo mal para ela, porque quando a pessoa lida com alguém que só diz sim, que ela sabe que magoou, mas que depois perdoa e vai ficar tudo bem, e não está tudo bem, né? Nesse caso, ela entende que ela pode se comportar e eu sou assim, a minha personalidade é forte e você tem que me engolir, sabe? E personalidade forte não tem nada a ver com respeito. Aqui tem uma frase que eu gosto muito. As pessoas nos tratam da forma como a gente permite. Exatamente. E aqui tu trouxe uma coisa muito interessante, que é por conta da tua mãe, por conta de dizer sim, de fazer pelos outros. A gente tem que olhar um pouco para a nossa ancestralidade. Sim. Famílias grandes, eu falo da minha cultura italiana, famílias grandes onde as irmãs mais velhas eram as mães. Tinham que dos cuidar. menores. E elas se sentiam amadas fazendo o serviço de casa e mostrando para a mãe que, olha, mãe, como eu sou adulta, como eu me pareço com você, como eu cuido dos meus irmãos, né? Então, a gente precisa fazer essa leitura, né? De que elas passaram para a gente o que elas aprenderam. E nós, digamos assim, graças a Deus, com a nossa sabedoria, com aquilo que a gente buscou, a gente decidiu não lavar mais as roupas no rio. A gente decidiu lavar a roupa na máquina de lavar. Ficou mais fácil e prático. Ficou mais fácil. Evoluir, né? Então, assim, o respeito pela nossa ancestralidade, o respeito pelo tudo que... A bagagem das nossas mães, né? Vamos falar a da informação que elas tinham no exatamente, momento. né? Mas, assim, a gente está rompendo esse elo. Um ciclo. Exatamente. Para a gente amar, ser aceita como a gente é e amar da nossa forma. Você fala muito, né? Ancestralidades, o nosso comportamento, a nossa forma de reproduzir, o nosso ciclo, né? De aprendizagem. E aí, o que vinha na minha mente o tempo todo, né? É a formação da nossa mentalidade. Uhum. A nossa crença, a gente vai sendo criado para ser nesse modelo, nesse molde. Está formado, para a gente sair dessa forma, dessa formatação que a gente foi ali desde cedo sendo embutido em nossa mente. Você tem que ser assim, educada, gentil, prestativa. A gente, às vezes, tem essa dificuldade de falar esse não. E é nas nossas crenças, e é para mudar a nossa mente, né, gente? Trazendo aqui a nossa frase, nosso slogan do evento Mentalidade de Cura. A nossa mente a mudança começa na mente. Na mente, né? O evento Mentalidade de Cura, a mudança começa na mente. E essa tua fala foi perfeita, me veio esse insight. Crenças. Como que a gente pode mudar, ter resultados diferentes, mudar, aprender a falar não, aprender a entender um sim, aprender a entender um não, a reagir de acordo com o ambiente que você está, com a situação que você está, se você não muda a sua mente, se você não muda a sua mentalidade. Para você mudar a sua mentalidade, é necessário
expandir a mente, que a Leandra traz bastante, né? A consciência, abrir a mente, flexibilizar e começar a mudar as crenças. Não é para você deixar de ter os seus princípios nem valores, é para você começar a refletir onde essa tua crença está te levando. Essa tua crença te faz agir com qual comportamento? É essa tua maneira de pensar que te faz reagir a um determinado posicionamento. Espero que o que eu vou trazer aqui seja importante para falar. Alguém comentou comigo ontem que, às vezes, mulheres que estão em determinado cargo, representando determinado segmento, elas são tratadas com preconceito. Ainda, gente. Ainda. Sim. Uhum. Dá para acreditar que ainda existe esse tipo de crença. Sim. De que achar que pelo gênero... Nós sentimos isso então, diariamente. A mentalidade de cura, o que eu proponho, o que eu gosto de sugerir para quem quer nos acompanhar nessa nossa missão, é você transformar a sua mente, é você deixar de ser rígido, que essa rigidez, às vezes, é o que você vai estar ferindo alguém, destratando alguém, tratando alguém com preconceito, com diferença, ou olhando para a vulnerabilidade, para o comportamento daquela pessoa, sem entender aquela pessoa. E mesmo quando essa pessoa tem resultados maiores, viu, Fabi? Por ser mulher, mesmo tendo resultados maiores, a gente sente esse preconceito. Então, assim, só para eu finalizar e não ficar sem concluir o meu raciocínio. Uhum. É essa crença, é essa mudança da mentalidade que a gente quer trazer. E como que a gente vai oferecer isso para as pessoas? Com novos pensamentos, com conhecimento, com dinâmicas, com vivências, com informações, né? Com conteúdo, mas também com resultados. Uhum. Então, se você se propõe a aprender... E aprender, ele é urgente, ele é todos os dias, a gente está aprendendo aqui o tempo todo. Então, tem que estar com essa mentalidade flexível. E, às vezes, está acontecendo uma grande resistência lá fora, na tua mente. O ambiente exige que você mude e você não muda. Uhum. E são as crenças que fazem a gente mudar e são as nossas crenças que nos fazem sair do ciclo de autossabotagem que a gente vem aí passando de geração em geração, de ancestralidade em ancestralidade. E a pessoa olha e fala assim, mas eu não estou conseguindo alcançar o meu resultado. Por quê? Porque você não quer enxergar o que é óbvio. E esse está o convite que a gente está fazendo. Leandra pode complementar agora, acho que já fui redundante. Vem mudar os teus pensamentos, vem sentir novas emoções, novos pensamentos, né? Vem ter acesso a conteúdos, a ferramentas que vão te levar a uma mudança de mente, de mentalidade. Então, é aquela coisa, nem tudo é o que parece. Existem outras formas de caminhar, existem outros caminhos. Abre a mente. Tenha liberdade de pensar. Não é porque você aprendeu desse jeito, você foi criado dessa forma, que você não possa se permitir a ver mudar outra possibilidade. Entender o posicionamento da outra pessoa. A gente foi criado em quadrados, mas o mundo não é quadrado. Né? Então, assim, o respeito a outras religiões, às outras culturas, às outras crenças. Nossa, que interessante! Abra a mente. Abra a mente. Abra a mente. Não pare de aprender, não pare de evoluir, não pare de expandir. A gente está aqui para ser verdadeiramente a gente, ser luz para o mundo, né? A gente pode indicar o caminho para outras pessoas, como outras pessoas que estão no caminhar estão iluminando o nosso caminho. Sim. Né? A todo momento nós inspiramos e somos inspirados. Então, há um convite mesmo. Né? Um convite para esse novo caminhar, é um convite que nós estamos num momento planetário de autoconhecimento, é um chamado do coração. No treinamento Mastermind que eu estou fazendo, eu conheci uma colega lá que era prof de yoga a vida toda, e hoje ela é uma pessoa que faz pão.
faz bolo sem glúten, isso que aquilo. Ela disse assim, foi interessante, porque na pandemia, eu digo, foi um chamado do teu coração. E ela se Quando permitiu, você né? liberta a mente, no silêncio nós encontramos muitas respostas. Sim. E aí você pode se permitir a fazer aquilo que você é chamado. Perfeito. Eu amei Deixa essa eu frase. colocar... É no silêncio que você escuta, é no silêncio que você se encontra. Quanto mais você olha para dentro, quanto mais você está introspectivo na sua autoconsciência, mais potencial você tem. Você consegue escutar melhor as pessoas também. Não só a si. Porque a gente só consegue também. A gente fala muito dessa questão do relacionamento interpessoal. A gente está aqui para quê? Para facilitar os relacionamentos, as conexões, os negócios, a vida. E como que eu vou me relacionar melhor com alguém? Quando eu me relaciono melhor comigo. Perfeito. É como o momento da oração. Se você não silenciar o barulho, como que você vai conseguir ouvir o que está dentro de você, ou o que Deus quer te falar, ou independente da sua crença? Até na meditação eu aprendi isso. Antes eu falava, impossível meditar, imagina, eu sou acelerada, como que eu vou meditar? E aí eu encontrei uma professora de yoga, uma amiga minha, que falou assim, você não precisa ficar sem pensar em nada, mas tente silenciar o seu barulho. Seja intencional nos Isso. pensamentos. E seja intencional nos pensamentos. Então, eu começo a pensar no que eu quero realizar, como eu vou realizar, o que eu faço para chegar naquilo. E eu quero deixar aqui... de tudo que a gente falou na questão do tema do dizer não, né? Às vezes essa dificuldade, acho que uma das minhas grandes dificuldades foi deixar pessoas. Se a gente fala deixar pessoas, é só se distanciar, não é virar as costas para ninguém. Nem virar inimigo. E nem ter conflito, nem virar inimigo. Não virar inimigo, não. É só você se distanciar de momentos que para você não estão fazendo bem, né? Detalhe aqui, Kelly. Talvez não seja nem se distanciar, é deixar de se aproximar. Isso, pronto. Porque, às vezes, eu dou um passo a favor de você e você dá 2 para trás. E eu dou um passo e você dá 2 para trás. Isso. E aí chega um momento que você decide não dar mais esse passo. E a pessoa diz assim, você se afastou de mim. Não. Eu deixei de me aproximar. Exato, porque às vezes não é recíproco, né? Às vezes é só você, é aquela frase, né? Como é que fala na Bíblia? Só venha a nós e vosso reino nada. É a parte da oração. Então, assim, o que eu coloquei aqui, para essas pessoas que estão nos ouvindo, que têm essa dificuldade de se distanciar de coisas que não estão te fazendo bem, pessoas ou ambientes Situações tóxicos, né? Você tem uma frase que fala que quando a pessoa faz algo para você, você não precisa se explicar, porque ela sabe exatamente o que ela fez. Essa frase foi muito importante para mim, porque eu não preciso esclarecer nada, eu não preciso pedir desculpas, eu não preciso entrar em conflito numa conversa difícil e pontuar tudo o que foi falado, o que, às vezes, eu deixava de ter essas conversas difíceis, porque eu pensava nisso, nossa, eu vou ter que pontuar o que aconteceu. uma DR. Aquela DR chata, que você tem que falar, olha, porque a pessoa às vezes nem sabe a sua percepção. E aí você tem que falar, eu me senti assim. Mas por quê? Por causa disso, disso e disso. Então, eu deixava passar. E aí eu entendi, né, nessa frase que a pessoa sabe exatamente o que ela fez. Então, é só você se distanciar ou deixar de se aproximar e ela vai entender o motivo. E tá tudo bem. Siga o seu caminho. Eu ia te questionar, falar, será que ela sabe? Tem gente que não sabe. Tem gente que não, mas aí, tá? Fabi... Porque é o nível de... Não está em nível de consciência, está no nível de inconsciência. Tem gente que fere você. Na verdade, você é ferido. E ela você é ferida. Ela não falou para te ferir. Você se feriu. Você Isso. se permitiu. Isso. Acontece muito isso. Então, por isso que é bom, às vezes, trazer, sim, a clareza. Se for necessário, né? Esclareça. Mas é muito... não são todos os casos, mas em alguns casos... Mas é muito você... É muito você entender que, às vezes, nem fez sentido para outra pessoa. Aquilo te feriu por algo seu.
Entendeu? Então, é essa liberdade de você não ter que ficar esclarecendo, explicando, se desculpando. Detalhando. Porque a se você delicadeza. se afastou e a pessoa seguiu o caminho dela e você seguiu o seu, tá tudo bem. Você não precisa voltar naquele assunto. E pode ser que lá na frente haja um grande encontro, porque a vida é uma grande roda gigante. Exatamente. Fala, Leandra, não vou te interromper teu raciocínio, mas depois eu quero falar sobre um aspecto aqui que a Kelly falou. Eu gosto muito de falar que a gente precisa validar o que a gente sente. Eu também gosto de fazer isso. Mesmo que seja ódio, raiva, rancor, mágoa, frustração, nós precisamos validar. Por quê? Porque só assim a gente consegue passar de nível. Sim. Seja resiliente, entende a parte da outra pessoa. É como tu falou, né, Fabi? Será que a outra pessoa Pode sabe? ser que não. Pode ser que não. Então, eu vou validar o que eu sinto e o que eu vou fazer com isso. Vou tomar a minha providência. E olha só, a maioria das pessoas que nos ferem no dia a dia são as que têm mais intimidade com a gente. Sim. E elas não sabem que nos feriram. Então, é essa questão da comunicação que eu falei. Por isso que é importante, né? A clareza e a pergunta. Eu acho muito bom isso. Quando eu aprendi a ter essa conversa corajosa, quando eu aprendi a expressar os meus sentimentos, né? A entender o que eu sinto e compartilhar, se eu achar necessário. Isso, se é necessário. É exatamente esse o ponto. Porque a minha praticidade também, eu adoro. Se for importante e fizer sentido para mim, eu vou lá validar. Então, algumas pessoas são importantes para mim, então eu quero do meu lado, então eu vou querer, sim, entender se realmente foi aquilo que ela falou, ou se foi aquilo que ela entendeu que eu falei. E aí a gente entra naquela questão de uma comunicação honesta, corajosa e não agressiva. E uma pergunta muito importante que o meu filho fez para mim uma vez, que foi... Nossa, eu amei. Porque ele fez uma brincadeira comigo, não vou nem contar a brincadeira, foi de desenho animado. Ele fez uma comparação minha com o desenho animado, um comportamento de uma mãe com o filho, no desenho animado, meu malvado favorito. E ele imitou o personagem como se eu fosse a mãe do personagem. Você sabe o nome do personagem? Você sabe o nome do personagem? Porque eu não... É do Gru? Do Gru. E aí eu me irritei com aquela comparação. Porque eu não gostei. Eu falei, eu não me identifiquei com aquele comportamento. Mas ele se identificou. E aí eu fiquei fechada, me fechei, né? Várias travas no meu coração e fiquei indiferente. E aí ele chegou para mim e falou assim, mãe, você está ressentida comigo? Nossa, que pergunta maravilhosa. Sim. Eu falei, tô ressentida com você. O que foi? Aí eu fui lá, a DRzinha rápida, e ele disse, mas mãe, foi uma brincadeira, não é nada disso, você é uma mãe maravilhosa. E começou os elogios que as mães adoram, eu reconheço tudo que você fez por mim, foi só uma brincadeira, um meme. Aí então tá bom. E eu aprendi essa pergunta. Então, quando eu percebo que a pessoa está um pouco indiferente, está um pouco estranha, está se afastando, adorei, Leandra, esse teu posicionamento, né? Que ela está se afastando de mim, por quê? Porque eu dei algum sinal para ela que ela se afastasse. E ela se afastou de mim, eu senti falta, eu vou lá e pergunto, você está ressentida comigo? Eu falei algo que te machucou? De alguma maneira, né, eu fui indelicada contigo, porque eu quero consertar isso. Agora, obviamente, que se eu não quero consertar isso, deixa aí. É sobre isso. Eu acho que é a gente filtrar as conversas que são necessárias. Sabe por quê? Na psicologia fala que nós conseguimos lidar aproximadamente com 5 pessoas. A psicologia nos diz isso. Que você consegue ter conexão mesmo, proximidade, de maneira forte com 5 pessoas. Então, se a gente for pensar, no meu caso, que eu tenho um marido e 2 filhos, já são 3 pessoas na minha vida. 4 com você. 4 comigo, porque eu sou uma pessoa... Você precisa lidar com você. Que eu preciso lidar. Então, isso é muito importante, porque em famílias grandes, como é a minha também, de Leandra, a gente vê que... no meu caso, eu tenho 6 irmãos. 5, sou 6 comigo. 5 irmãos. Então, quando aqueles 6 irmãos precisam tomar uma decisão, são 6 pessoas e cabeças diferentes. Eu ia brincar. Eu não vou ter o mesmo... Eu não vou ter a mesma relação com o irmão que eu tenho com o outro. Isso. Então, isso também é importante para as pessoas entenderem que
às vezes, aquela pessoa que se afastou foi recíproco, né? Foi bom para você ótimo. e para ela. Então, vamos deixar para ter essas conversas, essas DRs e pontuar com aquelas pessoas que realmente fazem sentido, são muito próximas, né? E a gente quer perto. Porque a gente fala muito de network, de ampliar os conhecimentos, mas a relação não vai ser tão próxima como é com a outra pessoa. São relações diferentes, são situações diferentes, né? E se você se sente magoado, frustrado, ferido, tem o dedo podre, né? Eu só me relaciono com pessoas que querem se aproveitar tóxicas, de mim. Pessoas tóxicas. Vítima. É a pessoa Vítimas. Vítima. Vítima. Saia desse posicionamento Por favor. de vitimismo. Não sabe como? Nós estamos aqui para te auxiliar, né? Para te mostrar esse caminho. Comece. Eu falei uma coisa ontem, eu digo assim, ó, quando o aluno está pronto, o professor aparece. Dê o primeiro passo, o universo mostra o caminho, a estrada. Pare de reclamar e faça algo para mudar isso. Mesmo que você não saiba para onde que você vai dar esse primeiro passo, mas dê o primeiro passo. Diga sim. Diga sim. Que era uma frase que, a gente conversando, eu lembrei de um momento da minha vida que eu falava muito não para mim mesma. Não para tudo. Eu era programada para o trabalho. Qualquer tipo de convite, não posso. Não dá. Não. E Deus coloca pessoas maravilhosas na minha vida. Sempre coloca e eu sou muito grata por isso. Na situação, essa colega de trabalho, Shirley, lá do Mato Grosso do Sul, ela falou assim, Fabi, você precisa falar mais sim para você, mais sim para as possibilidades, mais sim para a vida. Perfeito. Aí eu falei, eu sou uma pessoa muito ensinável. Quando eu percebo que é uma informação positiva que vem me beneficiar, eu falo, opa, gostei dessa. Ok, vou falar mais sim. E de lá para cá eu comecei a falar sim, né? Sim para as coisas agradáveis, sim para os convites, para os happy hours, para o cafezinho, para o chá da tarde, para o network, para o evento. E comecei a encontrar tempo na minha agenda para esses sims, mas sims que faziam sentido e sims que também me levavam ao lugar que eu acredito. Nunca indo na direção de sims que me colocassem contra os meus princípios e contra os meus valores. Eu quero deixar uma consideração final aqui, ainda no tema, que é: quantos nãos, eu anotei enquanto vocês estavam falando, quantos nãos você está disposto a levar até o sim do seu grande objetivo? Eu queria muito que as pessoas que estão nos escutando, nos ouvindo no podcast, tivessem essa consciência, que às vezes a gente precisa levar muitos nãos para conseguir o nosso sim. Então, muitas pessoas desistem no meio do caminho, principalmente no empreender, no empreendedorismo, desistem daquele sonho, desistem de realizar aquilo que tanto querem, porque não sabem lidar com o não. E tem até um memezinho, uma frase, uma imagem, né? Um memezinho, uma imagem do Instagram, que tem lá uma cabecinha de um homem e tem não, vários nãos e um sim. Então, a gente tem que entender que, às vezes, como eu contei aqui no início, eu quis o podcast várias vezes, com grupos diferentes, eu levei vários nãos, mas eu não desisti até chegar ao meu sim. Então, a gente entender que o não também é necessário, porque é crescimento, porque você aprende com ele e você se prepara mais para o seu sim. Não desista do seu sonho. Diga sim para você. Diga sim. Se mereça. Tenha pertencimento na sua vida. Deixe a vida passar por você e não você passar pela vida. Perfeito. Faça escolhas. Às vezes você vai acertar, às vezes você vai errar. Nem sei se existem erros, na verdade. Eu gosto muito de falar que são margens do mesmo caminho, né? Comece a aprender a olhar o lado das flores, do jardim da vida, e não os penhascos e as pedras, porque tudo é um aprendizado. E eu gosto também de falar uma outra coisa, que mesmo a morte, mesmo o velório, que é um momento de maior dor na nossa vida, é um evento da vida.
É um evento como a primeira comunhão, Inevitável. como o casamento, né? Como o noivado, como uma viagem, como uma promoção. É um evento. Agora, a forma como a gente olha para esse evento é que muda tudo. A maneira que você vai prosseguir. Exatamente. E é isso. Então, digam sim para as possibilidades, digam sim para a mudança, abram a mente e, importante, sempre diga sim na direção do seu objetivo e propósito maior. E diga não toda vez que que essa proposta, que esse convite te afastar de quem você é e te afastar do teu lugar de merecimento. Diga não sem titubear e siga em frente. E pode falar muito delas. E pode falar delas. Diga sim para você mesma e pode falar delas. Pode falar delas.